Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Primeiro A. Eu sou o Yuri e a minha colega Manuela vamos fazer perguntas para os nossos colegas Arthur Duarte, João Vitor e Felipe. Eles não são deputados ou funcionários políticos, mas são pessoas que não são nem da direita e nem da esquerda e que conhecem muito sobre política. E vamos entrevistá-los hoje. Sobre as urnas, o que vocês acham que que elas foram alteradas para que o Lula ganhasse a eleição? Acho que isso é uma fake news ou não? Eu acredito que não. Mesmo que nós não podemos ter certeza, acho pouco provável que algo tenha acontecido com as urnas, ainda mais com tanta supervisão em cima da apuração das urnas. Na minha opinião, eu concordo com o João, não teria como, porque só podem ver os resultados e meio que abrir a urna para ver os resultados dela no dia e no horário que o governo demanda, e sendo que a urna é vigiada 24 horas, né? Não tem como alguém alterar. Para mim, sinceramente, eu acho que a gente não tem nem muita prova de que não foi alterado e nem de que foi alterado. Então, não tem como a gente tirar uma conclusão. Mas como as pessoas que estão acusando o Lula de tudo quanto é coisa e o partido dele também, né, não tem nenhuma prova, eu imagino que não tenha sido alterado, sinceramente. Eu imagino que a melhor opção para eles agora seria aceitar o resultado até que alguma coisa diga o contrário. Quem são os criadores das fake news políticas? Eu acredito que o criador de uma fake Geralmente. news seja alguém que se beneficie com ela de algum modo. Por exemplo, quando você cria uma fake news do partido oposto ao seu, ou seja, para benefício próprio. Complementando o que o João Vitor falou, por exemplo, se o João Vitor é um partido e o Felipe é outro, eu sou a favor do partido do João. Então eu vou querer fazer de tudo para meio que o João ganhar, inclusive inventando mentiras sobre o Felipe. Para mim, na minha opinião, as fake news políticas elas são criadas mais pelas pessoas que querem o mal do outro partido, né, do seu maior inimigo na questão política. E as fake news, elas realmente são um problema político realmente muito grande. Elas não são boas em nenhum caso, eu imagino, e a criação e a disseminação delas são realmente, na minha opinião, um pecado político. Vocês acham que o Bolsonaro vai mesmo liderar aqueles que estão bloqueando as ruas, tendo afirmado que aceitou a derrota por voto da maioria? Acho que isso é uma fake news ou não? Eu acredito que não. Mesmo ele já se pronunciou, disse que não está apoiando esse ato antidemocrático. E acredito que não. Ele não vai liderar essa massa de pessoas apoiadores do partido de direita. Ele não vai liderar. E ele não, como o Arthur mesmo disse, ele nem considerou esse ato enquanto a revolta estava no ápice, enquanto um monte de gente estava na rua e tal. Então eu acredito que agora no fim ele também não vai fazer isso. Bem, eu imagino que ele não apoie, eu imagino que ele discorde completamente, até porque quando eles estavam fazendo essa revolta, né, o Bolsonaro ele não estava falando muita coisa, e quando ele finalmente se pronunciou porque ele viu que isso estava se tornando um negócio absurdo, assim, ele realmente discordou completamente, é como se ele estivesse sujando a imagem dele, né, porque ele não queria causar isso, ele meio que aceitou a derrota enquanto as pessoas que apoiavam e votaram nele não aceitaram, e estão assumindo como se fosse uma coisa dele, apoiando ele, mas ele não está apoiando isso, né, ele próprio não está apoiando. Como temas relacionados à saúde, como por exemplo a vacinação, se tornou uma polarização política? Bem, eu imagino que seja por causa que aquele movimento da Covid-19, né, a pandemia que a gente teve, causou isso que o Bolsonaro, né, ele, todo mundo considerava ele um antivacina por conta dele não apoiar a vacinação antes, ele demorou muito para comprar as vacinas que já estavam saindo e o mundo já estava se vacinando, e a gente aqui no Brasil ficou muito tempo sem se vacinar, além daquilo lá dele apoiar a cloroquina, essas coisas, dizer que era só uma gripezinha, né. Isso realmente transformou ele, naquela época, né, em um cara anti-vacina, né? E provavelmente a partir disso, e em outros lugares do mundo também, né,
começou isso sobre a politização da antivacinação e da vacinação também, eu imagino, né? Foi mais forte na Covid, eu acho. Eu acredito que seja pelo grande número de comentários que durante a pandemia de Covid-19 isso se espalhou assim, principalmente pelo partido de direita, né, do Bolsonaro, que trouxe à tona diversas críticas ao certo polo político. Vemos muitos políticos interessados só em ganhar dinheiro para ele e não exatamente melhorar a vida da população. O que vocês acham sobre isso? Caso tu queira ganhar dinheiro na política, uma hora ou outra tu vai ter que roubar um pouco. Tu vai ter que ir ali lavar um dinheiro, vai ter que ir lá pegar uma propina, tu vai ter que fazer um pouquinho de coisinha de cada, entendeu? Bem, para mim, eu imagino que esse negócio de eles se preocuparem mais com o próprio dinheiro é realmente um problema político, a corrupção, principalmente em alguns lugares do mundo como o Brasil, né? A corrupção, ela é histórica já aqui na política brasileira e eu imagino que, bem, o dinheiro que ele ganha, né, o alto custo que ele ganha, assim como as outras profissões, se adequa ao que ele vai fazer. E o dinheiro, no caso dele, em específico, ele ganha muito, porque ele vai cuidar do nosso Brasil, né? Ele que vai fazer as reformas, ele que vai dar o dinheiro para a gente realmente mudar e alavancar o nosso país aí nos 4 anos de governo. Então, esse dinheiro não é para ele curtir a vida, coisa assim. Logicamente, ele vai usar para a vida pessoal dele, mas não é para ele aproveitar como se fosse dele. Além disso, eu imagino que uma solução para isso seja uma melhor aproveitação dos impostos e também uma autovalorização do imposto de cada pessoa, né? Que hoje em dia não está sendo muito valorizado no Brasil. Eu tenho como minha ideia, né, que é exatamente o contrário do que o papel deles como líderes políticos representa. Porque a gente coloca eles no poder para fazer o melhor para uma massa geral e não para o benefício próprio deles, né? E eu nem preciso falar que é crime, né? Isso no caso de desvio de verba. Então, eu acredito não, tenho certeza que é algo totalmente errado, é constitucional.